governo quer estragar a vida de quem precisa do INSS, de quem realmente precisa, está sendo prejudicado. Vou trazer para vocês uma informação aqui. Vou pedir que vocês que ficaram interessados me acompanhem, porque eu também vou apresentar uma solução, como vai ser possível para que a pessoa não seja prejudicada nesse caso. Como vai funcionar daqui em diante. E já adianto a vocês que isso está presente numa medida provisória que traz aí uma mini reforma trabalhista, mas eu não vou falar sobre esse assunto. Uma reforma trabalhista que nós vimos lá que no tempo do Michel Temer já foi prejudicado o trabalhador brasileiro, foi colocado para uma segunda classe quando se instituiu o registro em carteira de trabalho intermitente, ou seja, as pessoas podem trabalhar por hora trabalhada para várias pessoas, aí vai faltar a contribuição, quando elas forem aposentar vão ter que completar aquela contribuição se ela foi baixa para poder ter acesso à aposentadoria. Agora, o trabalhador brasileiro está sendo rebaixado para uma terceira classe, onde não vai ter direitos, não vai ter segurança nenhuma, não vai ter ali seguro-desemprego, não vai ter seguro do INSS, não vai ter nada. Mas eu não vou falar sobre o assunto. O assunto aqui é outro, porque dentro dessa medida provisória tem uma bomba aí pra gente. Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para saber qual a solução, quem vai poder sair dessa. Sejam bem-vindos, se ainda não fomos apresentados, você é novo aqui no canal, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação sobre INSS nesta terça-feira. Hoje é dia 24 de agosto de 2021. Já fica o convite aberto para você que ainda não é inscrito no canal, mas quer ficar informado, quer receber os vídeos, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos aqui no canal. Vamos entender essa situação juntos. Já deixa aquele like para que outras pessoas também recebam esse vídeo. Eu estou falando de uma medida provisória. O que é uma medida provisória? É algo que assim que é aprovado já tem força de lei, já vale como lei imediatamente durante o período de 4 meses até que seja votado definitivamente e se torne lei, e pode ser que não dê certo também, essa é a esperança. Mas a questão aqui, essa medida provisória, ela altera as regras trabalhistas, como eu disse para vocês, tirando direitos do trabalhador e vai levar muita gente para a Justiça do Trabalho, pode crer nisso, isso vai dar muito problema. A pessoa quando ficar doente, tiver um acidente de trabalho, morrer no trabalho, vai entrar na Justiça e isso vai dar pepino. A pessoa que precisar ali do seguro-desemprego, tiver um problema de saúde grave, vai dar pepino isso. Veja bem o que eu estou falando. Mas a questão aqui é sobre INSS. Acontece que essa medida provisória também tem uma bucha, tem uma bomba aqui do INSS. Para quem mais precisa, além de alterar as regras trabalhistas, também afeta a vida do segurado do INSS, aquelas pessoas que desejam entrar com a ação na justiça contra o INSS. Por que o governo insiste em dificultar as pessoas procurarem a justiça quando o INSS nega, quando o INSS indefere? Porque, principalmente com a ajuda de um advogado, de um profissional, a grande maioria das pessoas que entram na justiça, elas ganham. Recém-aprovada na Câmara dos Deputados, essa medida provisória de número 1045 segue agora para a avaliação lá no Senado Federal. Se aprovada, vai seguir para a assinatura e aprovação do presidente Bolsonaro. Entre as mudanças propostas estão a cobrança de taxas e custas dos processos em qualquer instância para todos que não comprovarem ser de baixa renda. Todos os canais aí estão falando sobre isso. O governo quer cobrar para você entrar na justiça. Mas não se preocupe, tá? Não fique preocupado. Existe solução para isso e eu vou apresentar nesse vídeo de 2 maneiras viáveis. Vamos lá. De acordo com o texto da medida provisória, para ter direito à ação de graça contra o INSS, ou seja, sem pagar as custas, porque nós não cobramos custas. O advogado ele é particular sim, porque o Estado não dá advogado de graça contra o Estado, mas você não vai tirar um centavo do bolso. Você não ganhou esse dinheiro, você não tem direito mesmo. Então, se você ganhar,
você vai receber por mês, o advogado não vai aposentar com você junto, não vai receber por mês, então cuidado aí com alguns que recebem por mês, a não ser que você faça um acordo, é claro, né, e não falo nada, cada um faz o acordo, cumpra o que for combinado, combinado não é caro. A questão aqui é que quando você entra com esse processo, você não paga custas do processo. Saiba que para entrar com o processo você tem que pagar o processo do fórum, tem que pagar cada movimentação do processo no fórum, tem que pagar o oficial de justiça, perícia médica, e você não paga isso, porque o seu advogado tem meios para você não pagar isso. Então vamos lá. De acordo com a medida provisória, para ter direito a continuar sendo de graça as custas do processo, a primeira vamos dizer assim, forma de você conseguir essa gratuidade, eu vou falar agora, explicar para vocês, se isso for aprovado, vai ser o segurado estar inscrito no CAD único. O que é o CAD único? É o cadastro nacional ali do governo federal para saber quem são as pessoas de baixa renda. Então, para ter acesso à justiça de graça, se for aprovada essa medida provisória, a pessoa vai ter que estar no CAD único e comprovar que tem renda de no máximo meio salário mínimo por pessoa da casa. Em 2021, teria que provar R$550 por cada membro da casa, por cada pessoa, renda per capita. Ou, se somado tudo que se ganha dentro daquela casa, uma renda de no máximo 3 salários, hoje R$3.300. Então, somente essas pessoas teriam acesso à justiça. Então, para ter, eu não tenho direito, se for aprovada a justiça de graça, olha, primeira alternativa, depois eu vou falar a segunda, estar inscrito lá no cadastro único do governo federal e comprovar que tem direito. Agora, se você ganha mais do que 3.300, vamos ver a segunda alternativa. Para advogados especialistas, 3 salários mínimos de renda familiar não pode ser o limite objetivo para esses casos. As pessoas que demonstrem necessidades devem ter o direito de acesso à justiça de forma gratuita. Os advogados previdenciários acreditam que a mudança vai limitar o acesso dos recursos de segurados à justiça, em especial quem pede benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que exigem perícia médica. Por quê? Porque essas pessoas, em geral, às vezes ganham mais do que 3 salários dentro da casa. Então não é só o salário da pessoa, vai contar toda a renda da casa para ter acesso. Às vezes a pessoa ganha 2 salários, 1,5 salário, mais o marido, a mulher, a companheiro, os filhos, tem aposentadoria dentro da casa, toda essa renda é somada e ultrapassa esse limite. Então qual seria a segunda alternativa? Na prática, eles querem colocar na realidade um funil muito grande para as pessoas procurarem os seus direitos, né? Elas não conseguirem entrar na justiça, pois não teriam direito, né, das custas gratuitas, né? Então, não teriam direito ali, portanto, às custas de graça do processo, teriam que pagar essas despesas processuais. Por exemplo, se for fazer uma perícia médica, teria que pagar a perícia médica. Para entrar com o processo, teria que pagar. Atualmente, mesmo quem contrata um advogado particular pode pedir essa isenção das custas lá para o juiz. É o que nós fazemos. Entrou com o processo, tem uma declaração que você fala que tudo que você ganha é para a sua família, para a sua alimentação, para o sustento da sua casa, e que não sobra grana ali, não sobra dinheiro. Então, é uma declaração de pobreza em que a pessoa pode ganhar mais do que 3, pode ganhar 4, 5 salários, mas aquele dinheiro é para alimentação e custeio da sua família, da sua necessidade, e você não pode pagar, arcar com as custas da justiça. Segundo a associação é uma associação previdenciária, né, que cuida de direitos de quem é do INSS. Dentro desse contexto, a pessoa comprova, por exemplo, seria a segunda alternativa. A primeira nós vimos estar no CAD único, a segunda, a pessoa tem que comprovar que gasta com remédio de alto custo e tem outras despesas necessárias que prejudicam se arcar com as custas processuais. Enfim, as pessoas vão ter que juntar documentação junto com essa declaração de pobreza que hoje é feita pelo advogado,
ou então tem que juntar documentação que comprova que gasta mais do que ganha, que gasta com necessidades desse problema de saúde, com alimentação especial, com cuidados médicos, com atendimento médico, com exames constantes, paga aluguel, paga água, luz, telefone, ou seja, tem despesas e por isso não podem arcar, apesar de até poderem ganhar mais do que os 3 salários, tem compromisso com esse dinheiro. Então, portanto, ficou informado aí que vai ser apresentado também uma impugnação de matérias estranhas a essa medida, com a limitação à justiça. Vai ser pedido aí um debate em plenário, que já está acontecendo, a respeito dessa justiça gratuita. Então vamos entender como é hoje, as pessoas, para elas entenderem a situação. Atualmente, a justiça de graça é prevista na Constituição sem limite de renda. Não existe limite de renda para se pedir essa justiça de graça. Todos que declararem que comprovem não possuir meios de arcar com as custas processuais em qualquer fase do processo podem pedir essa gratuidade. Fica, e portanto, a critério do juiz, né, se ele vai conceder não o benefício. Então o advogado pede a gratuidade. Existem alguns casos, por exemplo, aqui vou falar de algo já para a minha realidade. Eu também trago algumas experiências pessoais aqui, e eu vi alguns juízes negarem, porque, por exemplo, a pessoa tinha um registro muito alto, né, na carteira de trabalho, então negou a gratuidade. Mas então, hoje, qualquer pessoa, não importa se ganha 10 salários, 5 salários, 7 salários, 3 salários, o advogado pede a gratuidade da ação, é o juiz quem decide. Mesmo quem está com advogado particular pode pedir essa gratuidade, porque o benefício não vai isentar o segurado dos honorários do profissional, mas sim das custas processuais. Como eu disse, você é obrigado a pagar os honorários do advogado. Está escrito na lei, mas você pode ficar livre das custas do processo. É por isso que o advogado já impõe ali, já coloca essa documentação para livrar você dessas custas. Nesse caso, o segurado demonstra que a sua renda está comprometida com despesas para sobreviver. Vamos ver a redação da lei aqui, que fica mais... A lei atual. As custas serão pagas na primeira instância pela forma estabelecida no regimento e compreenderão todos os atos do processo, inclusive a subida de recurso. Dela ficam isentos os beneficiados com a justiça gratuita e na segunda instância não serão devidas custas, salvo nas certidões e translados. Para ter uma ideia, quando está fazendo um recurso, no translado, mexeu o processo de um lado para o outro, foi feita alguma certidão, existe custa. Mas, por exemplo, no escritório que eu presto serviços há 17 anos, a advogada não cobra, ela tira do próprio bolso e paga isso, e no final do processo ela não cobra, que imagina que se perde esse processo. Ninguém trabalha de graça. Você perdeu a ação na justiça, aí você reclama que o advogado fez errado, mas você deveria pagar pelo serviço que ele fez, mesmo que você perdeu, porque você não trabalha de graça, e o advogado não é obrigado a trabalhar de graça, mas como ele sabe que você é uma pessoa que precisa, necessita, existe um contrato de risco, onde você combina o que vai pagar para o advogado, e se você perder a ação, o prejuízo é todo do advogado, que inclusive pagou custas que existem mesmo quando a ação é de graça. O Juizado Especial Federal, qual a redação da lei atual? Compete ao Juizado Especial Federal Civil processar, solicitar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar sentenças. Então estamos falando aqui quando é de graça as custas do processo. Não confunda com pagar o advogado, que é outra coisa. Como pode ficar se for aprovada essa medida provisória? O segurado que quiser entrar na justiça contra o INSS e pedir isenção de custas processuais poderá estar inscrito ali no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, e comprovar que a sua renda mensal per capita é de até meio salário mínimo, em 2021, R$ 550 por pessoa, ou renda mensal de até 3 salários mínimos, R$ 3.300 nesse ano, somando todas as rendas da casa. O Juizado Especial Federal não terá mais isenção de custas em primeiro grau para todos,
apenas para quem tiver a justiça gratuita deferida. Caso aí de perca da causa, se você perder a ação na justiça e você entrou contra o INSS, o segurado deverá pagar os honorários do advogado da parte vencedora e, se tiver obtido crédito suficiente ao vencer a outra causa dentro dos 5 anos. Então, além de pagar o seu advogado, que é uma obrigação sua, se você perder, você tem que pagar ainda o percentual do advogado da outra parte. É lei. Quando o segurado pode recorrer à justiça? Vamos lá. Quem teve o benefício ou a revisão negados no INSS ou está aguardando há mais de meses aí para o INSS, o órgão previdenciário, concluir a análise, pode recorrer à justiça. Antes de entrar na justiça, o segurado deve se certificar de que está munido de toda a documentação necessária e que cumpre todas as exigências do benefício pedido. Então, não faça nada sem antes consultar um advogado. Aonde que eu vou conseguir esse direito? No juizado federal, você recebe ações, né? Então, o juizado federal ele recebe as ações de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença, no valor de até 60 salários mínimos. Você sabe fazer esse cálculo? Já na vara federal, pedidos com valor que ultrapassam 60 salários mínimos hoje, 2021, R$ 59.880, são julgados na vara da Previdência. Para esse tipo de processo, é obrigatório ter advogado para iniciar a ação judicial. Justiça comum, a justiça estadual, é responsável apenas por análise de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho e é obrigatório ter um advogado. Então, vou pedir para você que não é inscrito já se inscrever aqui e ativar o sininho das notificações para que eu possa manter vocês atualizados. Essa medida provisória que está agora lá no Senado Federal já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Se for colocado, vai começar a valer imediatamente e, além de tirar direitos dos trabalhadores, vai tirar a gratuidade de ações na justiça contra o INSS. Como eu disse, existem meios de você conseguir essa gratuidade desde que o juiz aceite, mesmo que for aprovada essa lei. Estando escrito no CAD único do governo federal, cadastro para pessoas de baixa renda, ou tendo documentação que comprova que a sua renda é comprometida. Então, mesmo que essa lei for aprovada, não se preocupe, o advogado sempre vai ter uma saída para você não pagar as custas do processo. Dúvidas? Deixe nos comentários para eu poder voltar. Sempre existe uma saída na justiça, não se preocupe em relação a isso. Fiquem com Deus, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo tentando ajudar vocês. Compartilhem os vídeos e se vocês não são inscritos ainda, se inscrevam para eu poder continuar trazendo informações e, além disso, soluções, saídas para você. Então, mesmo que essa medida provisória for aprovada, não se preocupe. Nós vamos tentar garantir ainda a gratuidade da ação para você na justiça. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, hoje 24 de agosto de 2021. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.